vamos falar sobre as funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Para que servem as funções da linguagem? Vamos entender tudo. Primeiramente, a gente tem que entender que a linguagem ela possui seis funções, certo? Então eu vou ler aqui a introdução para depois para eu começar a explicar quais são os conceitos, né? E depois a gente ver alguns exemplos e entender melhor as funções da linguagem. É bem simples e fácil. Vamos lá. Sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo, certo? O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer e o que faz. É exatamente o que eu li aqui. Como assim? A gente quer expressar algo, então a gente está fazendo uma função. Quando a gente se expressa algo, fala o que sente, grita, tudo relacionado à comunicação tem uma função, uma função específica chamada para isso. Então, vamos lá. Sendo assim, o que conseguimos expressar é comunicar através da linguagem para que ela funcione. Então, sendo assim, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem para que ela funcione. Então, a multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou finalidades básicas, como veremos a seguir. Então tá, depois a gente vai conseguir entender mais quando a gente entrar nas explicações desses 6 funções, que é bem simples. Então vamos lá. A primeira função é função referencial ou denotativa. Então ela pode ser chamada em alguns livros de funções referenciais ou funções denotativas. Então, funções referencial ou denotativa transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem características da notícias, de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Então, função referencial ou denotativo é a função do dicionário. Então, quando a gente falar em função denotativa, a gente lembra do dicionário. Denotativa, dicionário. Ou, né, como em alguns livros vai aparecer, função referencial, quando tem uma referência, quando tem um fato. Então, no jornal, lá está acontecendo uma linguagem formal, lá está acontecendo uma função referencial ou denotativa, porque é algum fato, é uma realidade, certo? Pode acontecer essas funções em jornal, discurso científico, ou algo assim, né? Que seja fatos, né? Como aqui tá falando, fatos. Pode ser em jornal, em discurso científico, certo? Então vamos lá, essa é uma das funções. Lembrando que eu falei que tem 6 funções, então a gente já passa uma. Então quando falar em função referencial ou denotativa, a gente lembra de dicionário. São fatos, são realidades, certo? Aqui tem algum exemplo. Coloquem em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Aquela casa amarela que fica na esquina está à venda. Não, fato. Tá dizendo, eu estou dando aula. Pronto, eu estou dando aula. Isso é um fato. Certo? E aqui é a outra então. Então aqui é a segunda linguagem. Função expressiva ou emotiva. Reflete o estado, né? Reflete o estado do ânimo do emissor ou os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e ponto de exclamação. Como assim? Que linguagem é essa função expressiva? Quando a gente falar em função expressiva, é de expressar. Então, emotiva expressa uma emoção. Como, por exemplo, aqui, ó, exemplo. Ai, que delícia poder passar o dia todo na praia. Ele não está expressando algum sentimento? Não é alguma coisa com intensidade? Pode ter conjunções, como, por exemplo, aquelas expressões que a gente usa no dia a dia de exagero, de pá, diversas assim, conjunções. E pode ter muita reticência, exclamação. Lembrando que reticência, né? Reticência são 3 pontos e não aquele vários pontos diversos. Isso aqui tá errado. São 3 pontos, certo? Então, lembrando, função referencial denotativa, função do dicionário. Falamos em referência, lembrando de uma referência, de um fato, denotativa, função do dicionário, sempre lembrando disso. Agora, essa segunda, que era a função expressiva ou emotiva, que é quando expressa uma emoção. Daí temos o exemplo aqui, agora vem a função apelativa. A função apelativa ou conativa
Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens, como o emissor se dirige ao receptor. É comum o uso de tu e você ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativos. A linguagem é usada no discurso, sermões, propagandas e se dirigem diretamente ao consumidor. Por exemplo, mãe, faz um bolo para mim. Como assim? Sabe aquela linguagem que a gente usa em propaganda? Então, quando aquela propaganda ela tenta te convencer de algo, o que está acontecendo lá? Tá acontecendo uma função apelativa, ou alguns chamam de conativa. Então, ele está apelando para algo, ele está apelando, está tipo implorando. Então, a função apelativa ou conativa é a função da propaganda, do marketing. Ou quando tem um vendedor lá te oferecendo, dizendo, vamos comprar, vamos fazer isso. Ali está acontecendo uma função apelativa ou conativa. Então, seu objetivo é influenciar. Como, por exemplo, num canal do YouTube, quando ele está te pedindo like. Ali está acontecendo, ali está tentando te influenciar, tá apelando para algo, ok? Então, ele tenta te convencer, tenta te dar ordens. Tá certo? Aqui tem um exemplo que eu li, né? Mãe, faz um bolo pra mim. Então ele tenta, meio que tá apelando, tá implorando pra algo, certo? Ela pode ser, então, função apelativa ou conativa. Então vamos para a quarta. Essa aqui é a função poética. Como assim função poética? A função poética é aquela que põe, né? É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como vai dizer, tá? O que eu só vou aqui, ó, vou colocar em vermelho para ficar bem claro. Aqui, ó. Ele se preocupa mais em como vai dizer do que com o que dizer. Eu tenho que prestar bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é bem interessante a gente lembrar. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressão. Como assim? Você lembra aqueles poemas? Exato. Quando a gente falar em função poética, a gente vai lembrar de poema, tá certo? Porque o poema ele não usa aquela linguagem mais poética, mais no sentido conotativa, mais aquele sentido da função poética, tá certo? Tá, então vamos ler só um pouco mais aqui, né, para compreender melhor. Buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico, embora seja própria da obra literária. A função poética não é exclusiva das poesias nem da literatura, em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Então, por exemplo, aqui o exemplo. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascerá de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Alberto Cairo. O que quer dizer isso aqui? Então a função poética é a linguagem que ele provoca digamos que é a linguagem mais metafórico, por exemplo. Ele se preocupa muito em como vai dizer, não o que vai dizer. Então ele é usado muito em poemas. Então quando alguém está lá falando algum poema, recitando um poema, ali está acontecendo uma função poética. A função metalinguística, essa função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, da sua função, e do poeta. Um texto que comenta outro texto. As gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguística. Então, como ele explicou aqui, ó, é um código, né? Um código usando o próprio código. Então, às vezes tem uma poesia que fala da poesia, ou eu que estou dando aula falando da aula, por exemplo. Então é um código falando outro código. Metalinguística, ok? Essa função metalinguística. Por exemplo, aqui, gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Peraí, então ele no poema tá escrevendo como é escrever um poema. Isso se chama uma função metalinguística.